E a paz do Senhor, que irmão Felipe, nós terminamos na semana passada as 7 reflexões sobre música e hoje eu pretendo, com a graça, com a misericórdia de Deus, iniciarmos uma nova série de reflexões. Serão mais ou menos 14 ou mais ou menos, depende da graça de Deus sobre nós, mas é em média 14 reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. Esse é o tema em que nós estaremos refletindo sobre isso. Se vocês querem saber melhor sobre o assunto que vai ser abordado nessa série de mais ou menos 14 vídeos, vocês podem entrar no meu site www.umcristão.com e lá digitar táticas do espírito do anticristo, e lá vai ter uma série de reflexões, são 14 reflexões escritas sobre este assunto, e são os mesmos assuntos que estarei abordando nos vídeos, ok? E creio que será uma benção. Nós vamos tomar como base a carta de 1 João, capítulo 2 e o versículo 18. A carta de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Epístola universal, do apóstolo João. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ok? A gente sabe que o anticristo é um personagem que há de surgir no cenário mundial e que há de enganar a muitos e que se tornará um grande e célebre governador, rei, por assim dizer, conforme as profecias bíblicas, Não sei se ele usará o termo rei, devido à modernidade, a monarquia está muito em desuso, nem se usará o termo imperador. Possivelmente, minha opinião particular, será um chanceler, que seria um termo mais moderno, usado na ONU, um termo, possivelmente será um chanceler. Mas o foco dessa reflexão não é a personagem do anticristo, mas é o espírito demoníaco que usará o anticristo, ou seja, Satanás. E também não falamos especificamente também de Satanás, mas falamos da mentalidade ou de toda a ideologia satânica que move ou que age no mundo com a mesma ação que este homem haverá de agir. É o que a palavra de Deus chama de espírito do anticristo, Ok? E da onde a gente tira essa palavra, essa expressão, espírito do anticristo? De onde a gente tira essa base para falar que existe um espírito do anticristo, ou seja, um espírito que atua com a mesma mentalidade que o anticristo atuará, um espírito que já atua atualmente. E por que ele, atuando atualmente, ele se chama espírito do anticristo? A gente lê nessa mesma carta, nessa mesma epístola universal, no capítulo 4, no versículo 3. Mas eu vou tentar ler um pouco mais, vou ler a partir do versículo 1. Prestem atenção. Amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que
o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo Espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Note essa declaração. Mas todo Espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Aqui tiramos a frase, versículo 3. Sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo. E de fato já está aqui. Essa é a NVI. A versão Almeida diz assim. Que versão Almeida é essa? Essa é a versão... Essa é a versão Revista e Corrigida, a 4ª edição. Ela diz assim, só o versículo 13. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Mas o que ele queria dizer? Naquela época existia ali a ameaça do gnosticismo. Então, João estava se referindo a este grupo de pessoas, né? E quando alguém que dizia-se cristão e com esse tipo de ensinamento, que Jesus Cristo não havia vindo em carne, ou seja, defendendo o gnosticismo, né? Ele começava talvez a profetizar, ou querer dizer alguma coisa, mas não, as pessoas não estão atuando pelo Espírito de Deus, e nem esse Espírito que as usa é o Espírito de Deus, mas elas estão atuando pelo Espírito Anticristo. A mentalidade, a palavra Espírito também traz a ideia de mentalidade. Então, tanto o Espírito se refere a um ser sobrenatural, como também se refere a uma mentalidade reinante por causa deste ser espiritual, ou uma mente reinante. Então, o espírito do anticristo é essa mentalidade que a gente vê agindo na pós-modernidade para tentar sufocar toda a expressão cristã, toda a expressão cristã genuína, para tentar sufocar toda a verdade sobre Jesus. Naquela época foi assim com os gnósticos. Eles tentavam sufocar a verdade do Evangelho, de que Jesus Cristo veio em carne. E não é diferente nos nossos dias. Eles tentam de diversas maneiras, eles usam diversos métodos. E é justamente alguns desses métodos que nós vamos estar enumerando a partir de hoje. O primeiro método que estarei enumerando será este. Espere só um pouco aqui. Amém? Destruir os princípios morais. Agora, o que isso tem a ver? Destruir os princípios morais com se opor às verdades do Evangelho, se opor a Cristo, se opor ao cristianismo genuíno e bíblico, né? Porque se você destruir os princípios, você destrói toda a base aonde você destrói tudo aquilo que está construído sobre os princípios. Os princípios, o que são princípios? Eles são bases. Bases argumentativas, bases morais, bases bases de fé, bases de doutrinárias. E os princípios morais são as bases da moralidade cristã, judaico-cristã, são as bases da moralidade mundial. E como é que se faz para destruir os princípios morais? Relativizando os princípios. Quando você diz
que algo que uma criança aprendeu desde a infância, sobre certo e errado, estava errado, ou então você está relativizando isso, você está atacando a alma desta pessoa. Você está atacando aquilo que está arraigado na vida da pessoa, né? Isso pode ser de uma crueldade muito grande, uma pessoa agir assim. Ou ele é uma pessoa muito certa daquilo que está fazendo e faz talvez por uma causa justa, não relativizando, mas destruindo aqueles princípios errados que a pessoa aprendeu por ignorância, ou ele está fazendo isso por maldade, talvez não consciente, mas por achar na sua convicção que aquilo é certo, que deve ser feito assim. Hoje em dia as faculdades fazem isso, as escolas fazem isso, a sociedade, o cinema, a televisão, eles procuram relativizar os princípios. É aquela questão, quando você não consegue harmonizar um princípio, você diz que o princípio é princípio apenas para você, mas para o outro pode ser outra coisa. Não é bem assim. O lance dos princípios morais é que há princípios que são regionais, há princípios que são universais. E o problema da relativização dos princípios é que ela ataca todos os princípios e ela não diz sobre questões regionais. Há coisas relacionadas à cultura que você aprende na cultura e por causa daquele contexto da cultura que você aprendeu, aquilo ali dentro daquele contexto o princípio moral dentro daquele contexto faz sentido, mas fora daquele contexto não faz sentido. Mas há princípios que não importa o que você pense, não importa o que você ache, eles serão certos em todo o tempo, em toda a era, em toda a situação. Assim como o princípio da defesa da vida, ele é verdade em toda e qualquer era, ele é um princípio, ele é necessário, mesmo que a sociedade não o defenda, mesmo que a sociedade o relativize, dizendo que ele não é um princípio vital, ele não é um princípio necessário, ele não é um princípio universal, ele mesmo assim continua sendo um princípio universal. Então os princípios universais, os princípios morais universais, eles são princípios que independe da opinião de alguém, ele será sempre necessário. Agora, por que princípio? Porque princípio, como eu falo, o princípio é a base. Se você destrói a base de uma casa, você destrói toda a casa. O princípio, além de ser a base, o princípio é aquela lei sem a qual, aquela lei sine qua non, sem a qual nada dá certo. Então, se você quer seguir por um caminho, então você tem que seguir as regras específicas que aquele caminho vai te determinar. Por exemplo, uma rua, você está andando com um carro numa rua e aquela rua é cheia de buracos. Então você tem que saber aonde você deve passar para não afundar no buraco. Você tem que saber aonde tem um cruzamento, aonde você tem que reduzir a velocidade, onde você pode acelerar a velocidade. Se você seguir sem respeitar aqueles limites, aquelas regras, você poderá bater, você poderá causar algum acidente para você ou para outras pessoas. Uma ilustração melhor é o da receita de bolo. Se a receita de bolo ela traz os ditames, as prescrições exatas, com as medidas exatas para que você tenha um bolo da forma exata como você quer.
Se você não seguir a receita de bolo da forma como ela está prescrita, você pode chegar talvez no final a ter um bolo, ou um bolo melhor ou um bolo pior, mas você não vai ter o bolo exato daquela receita. Assim, de maneira nenhuma você pode chegar se você destrói os princípios morais, de maneira nenhuma você pode chegar ao resultado que aqueles princípios morais traz por outra via. Como, por exemplo, paz, harmonia, paz, harmonia, paz, harmonia, equidade, né? Coisas necessárias. Se você não segue os princípios que vão trazer paz, harmonia, que vão trazer a equidade, ou seja, a garantir os direitos que todos têm e todos necessitam, direitos legítimos, você não seguir os princípios certos, mas você quiser adquirir esses princípios por outras vias, você jamais conseguirá estabelecer essas vias. Por um exemplo, a equidade, que é garantir os direitos que todos necessitam. Nós sabemos que da nossa sociedade democrática é por meio do diálogo, é por meio da política, é por meio de um ensinamento de conscientização, é que a gente vai adquirindo a equidade, e é por meio de pessoas justas que procuram estabelecer de forma imparcial é que nós chegamos à equidade. Mas aí alguém vai perder a paciência e quer partir para cima de forma bruta, de forma iracunda, de forma querer tomar o seu direito, amarra, ele não vai adquirir o seu direito assim. Ele não vai chegar a esse fim. É a mesma coisa de alguém querer, por exemplo, adquirir a vida matando. Ou, deixa eu falar melhor. É a mesma coisa de alguém querer viver se suicidando. Se ele se suicidou, como é que ele vai poder viver? Assim, se você não seguir os princípios certos, você não chegará ao caminho que aquele princípio trouxe, que aquele princípio prescreve. Você não poderá chegar à paz se você não segue os princípios que conduzem à paz. Você não poderá chegar à equidade se você não segue os princípios que vão à equidade. Você não poderá chegar à harmonia se você não segue os princípios que vão à harmonia. Se você quer seguir por outros caminhos, você pode adquirir outras coisas, mas você não adquirirá paz, harmonia e equidade. E assim, os princípios morais cristãos, os princípios que regem a sociedade judaico-cristã, eles procuram, nos dias atuais, então, atacar os princípios cristãos, falando de forma resumida, os princípios que servem para uma sociedade justa, uma família unida e feliz, e para um ser humano mais consciente de si mesmo e em paz consigo mesmo, e vivendo em harmonia, são princípios bons, né? Mas que nunca as pessoas seguem de verdade, que se seguirem dão esse resultado. São princípios sadios, né? Mas são princípios que nascem da palavra de Deus, que nascem do ensinamento da palavra de Deus. E combater estes princípios, combatê-los, ou dizer que eles não são necessários, é uma forma, sim, de como que isso tem a ver como tática do espírito do anticristo. Isso tem a ver porque isso tira as bases morais que a palavra de Deus nos ensina. Isso
tira ou procura relativizar. Agora o que é destruir os princípios, é acabar mesmo. É dizer que esses princípios não prestam, que esses princípios, na verdade, eles não trazem aquilo que eles dizem, que esses princípios são utópicos, mas na verdade eles não são utópicos, eles são práticos. Você precisa de vivê-los para poder receber. É muito bom falar sobre paz, mas se você não procura exercer a paz, não tem como você ver a realidade da paz, né? Então, ou seja, mas por que eles procuram fazer isso? Eles procuram apagar tudo que esteja relacionado a Cristo e a palavra de Deus. Tudo que esteja relacionado a Deus. E estabelecer princípios que estão relacionados à imagem de Satanás, à imagem do inimigo, que são princípios de injustiça, princípios malignos, né? É claro que eles não conseguem fazer isso de uma vez, porque há valores, há princípios que são valores, que estão enraizados na alma das pessoas, e não se arranca isso de uma vez, mas aos poucos eles procuram fazer arrancar isso, eles procuram arrancar esses princípios. De que forma? Trazendo outros sentidos a eles, substituindo esses princípios por outros, né? Ok? Isso é uma outra tática do Espírito Anticristo, nós vamos falar no outro vídeo. Neste vídeo nós demos uma introdução, estamos dando apenas uma apanhada, ok? Amém? E aí nós vamos falar, primeiro eles destroem, mas ao eles destruir, ao mesmo tempo eles instituem outros, né? Ok? Eu só vou estar lendo algo que eu escrevi aqui e vamos estar concluindo por hoje e depois estar prosseguindo nessa série de reflexões. Salmo 11, versículo 3 diz: na verdade que os fundamentos estão transtornados, que pode fazer os justos? Os princípios morais cristãos são os fundamentos da justiça em nossa sociedade. Destruir os nossos fundamentos é fazer desmoronar a nossa sociedade. Quando você vê duas adolescentes por causa de drogas arrancar o coração ainda vivo de dentro do peito de outros adolescentes, pessoas matarem rindo sem nenhum pesar, isto é o resultado de uma sociedade desmoronada, onde a justiça não possui mais fundamentos. Isso aqui eu tirei de uma notícia, viu, irmãos? Que foi uma coisa bem fria, né? Esse aqui é o da adolescente. Onde as pessoas já não possuem uma referência certa do que é certo ou errado. Sociedade onde as mesmas pessoas que olham com pesar o assassinato de uma criança pelos pais são as mesmas que aplaudem o infanticídio entre os índios e são as mesmas que defendem o aborto, né? Sociedade que persegue os pedófilos, mas elogia os países como a Índia, que casa crianças com homens velhos. Esta é a má sociedade onde os princípios morais, que são os fundamentos da justiça, estão transtornados. Como faz o espírito do anticristo para destruir os princípios morais? Ora, através do ato de desacreditar os princípios morais. Como eu falei, não são princípios que dão certos, né? Eles argumentam isso, tornando-os ultrapassados. Isso servia para minha voz, não serve para mim hoje. Aparentemente errados, injustos. Eles simplesmente chamam o bom mal e o mal bom. Em filmes, vemos a mentira sendo exaltada, mostrada como uma tática válida, né? Sendo largamente explorado em filmes e desenhos, e mostrada como tática lícita. Vemos o adultério e a traição como um argumento muito vasto em filmes, séries, né, em novelas, bem como a prostituição e a corrupção sendo tratadas como coisas boas, né?
A mídia grande, influenciadora das massas, faz filmes e novelas onde manipulando as situações, colocando aos olhos da grande massa pessoas más e ímpias como boas e generosas, né? O corrupto, o traficante é que é o bonzinho, né? Eu vi uma colega minha, ela estava lamentando que um traficante lá tinha se concorrido a vereador, muito temido, né? Era um dos cotados a ganhar e ele morreu. Eu estou falando isso de memória do que eu lembro, que a minha colega falou. Pode ser que eu esteja errando em algum tópico. Então, se eu errar, me desculpe. Mas é mais ou menos isso que eu me lembro. E ela lamentava, ela dizia, ele era uma pessoa boa, ele defendia tanto, se alguém precisasse de dinheiro, ele emprestava, ele ajudava, não havia roubo onde ele estava, as pessoas respeitavam e agora lá está uma bagunça. Ou seja, eles chamam a pessoa má como boa, só porque ele fez um agrado. Não é isso. Isaías 32, 4 e 8. Vamos abrir aqui para nós concluirmos essa parte. Isaías 32, 4 a 8. Diz assim: E o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos, com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e a pobreza, e pela nobreza, está em pé. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.